Olá, Carol Taveira por aqui, e nesse vídeo eu quero falar um pouquinho mais sobre computadores que a gente usa para ferramentas de renderização, como o D5 Render, que a gente tem do Leve ArcViz, e também explicar sobre outros renderizadores como o V-Ray, por que é tão importante hoje em dia a gente refletir sobre o nosso equipamento e como que ele atende às nossas necessidades e o que tem de diferente entre um e outro e como é que a gente conhece um pouquinho mais sobre esse mundo para fazer uma melhor escolha. Bom, a gente está aqui e você sabe que existe um requerimento básico de placas de vídeo específicas que ele atende. E essa aqui é a lista das placas de vídeo que rodam com o D5 Render. E, obviamente, a gente tem essa lista das placas de vídeo e significa o seguinte, a gente tem séries diferentes, ele trabalha especificamente com as placas de vídeo que tem Ray Tracing e a gente tem essas relações diferentes entre elas. Vou falar aqui especificamente das RTX, que tem essa tecnologia do Ray Tracing mais acurada. Quanto maior o número da placa, como a 3090, com certeza o desempenho vai ser maior, mas também o preço dessa placa ele vai ser mais alto. E essa é uma consideração que você tem que ver para justamente fazer os ajustes necessários. Eu não tenho aqui como chegar para você, olha, a melhor placa do mercado é a 3090. Embora ela seja hoje, no tempo que a gente está falando, porém a gente tem outros requerimentos que atendem bem a configuração do D5 e também outros programas. Então, você tem que observar essa lista tendo em vista que quanto maior o número da placa, mais caro ela vai ficar, mas também a performance dela vai melhorar. Você tem que comprar topo de linha? Não necessariamente. Você pode identificar uma configuração que encaixe hoje no seu orçamento ou planejar um investimento para sua ferramenta de trabalho, mas é importante você ter isso em vista. E assim, existem 3 pontos importantes quando a gente vai pensar em escolher uma máquina ou montar um computador ou até mesmo um notebook. A primeira delas é o processador. A segunda é a memória e a terceira é sim a placa de vídeo, que é o assunto principal aqui quase do nosso vídeo. O processador, a gente hoje tem uma variedade de gerações que eles vão evoluindo. E aqui segue a mesma lógica das placas. Quanto maior o valor da geração, mais atualizado está esse processamento. Então, por exemplo, se você compra um processador Intel da 9ª geração, que geralmente começa lá com o número 9 na frente, quer dizer que ele tem uma inteligência mais antiga e provavelmente ele custa mais barato. Mas se você compra um processador de uma geração mais avançada, como hoje em dia a gente está na 12ª geração, esse sim também vai custar mais caro porque é uma tecnologia mais atualizada, mas também vai te dar uma resposta mais ágil. Você precisa comprar o 9 ou o 12? Aí, de novo, vai depender do seu orçamento e o máximo do meio termo ou do ajuste que você conseguir chegar para ter um bom desempenho na sua máquina. O processador, ele está muito atrelado ao seu programa de modelagem, seja o SketchUp, seja o Revit, ele vai conseguir gerenciar melhor e atender com mais rapidez, né? A resposta do programa vai ser mais ágil quanto melhor for o seu processador. Porém, para os renderizadores como o D5, você tem que pensar num certo equilíbrio, porque ele exige muito mais da placa de vídeo do que do processamento em si. Então, é uma alternativa para você conseguir identificar na sua montagem o que você vai dar preferência. Já, por exemplo, o V-Ray, ele exige muito mais processamento do que placa de vídeo, porque ele renderiza melhor quando a gente coloca a renderização para acontecer através do processador. Existe também a renderização híbrida com a placa de vídeo, mas o resultado nunca fica assim tão bom. Já o D5, ele, por exemplo, utiliza primordialmente da placa de vídeo como motor de renderização até para recalcular os brilhos, os reflexos, as sombras. Então, ele vai exigir muito mais disso. E ainda, continuando aqui, no terceiro ponto importante de se citar é a memória RAM. A memória RAM é o quanto de memória o seu computador vai aplicar no processamento e isso vai deixar mais ágil. É muito arriscado a gente recomendar uma memória RAM com menos de 16 GB. E aí, novamente, quanto maior a sua memória, melhor vai ser todo esse conjunto desses 3 pontos importantes que você precisa verificar. A gente depois vai mostrar aqui alguns exemplos e identificar na prática o que é cada um desses termos dentro das configurações de computadores ou notebooks. Os computadores gamers, eles já têm uma pré-configuração mais voltada para atender resultados tanto em real time, que é o que a gente está usando no D5, mas também para atender gráficos de vídeo de forma geral.
geral. Então, assim, é bastante difícil a gente não recomendar algo que esteja dentro dessa linha. Hoje em dia existe bastante marketing em cima da palavra gamer e existem outras configurações que atendem igualmente aos softwares sem a palavra gamer, mas geralmente no mercado de forma geral eles têm essa nomenclatura e isso é algo que a gente pode buscar dentro das suas pesquisas, se você estiver procurando alguma evolução da sua máquina, que pode te dar um direcionamento melhor. E aí a grande pergunta, né? Mas o que é melhor eu investir? Um notebook ou um PC? Isso depende um pouco do seu estilo de vida. Porque se você precisa de mobilidade, se você precisa visitar a obra e carregar o computador junto, ou se você viaja bastante, precisa estar em mais lugares, o notebook, ele é sim uma preferência em relação ao PC, porque ele te dá justamente isso. Você simplesmente fecha tudo e tem lá toda a solução dentro daquele equipamento. Porém, existem uns pós e contras aqui entre o notebook e o PC que eu queria listar para você começar a clarear um pouco mais e te ajudar na sua decisão. Por exemplo, o notebook, ele é essa solução integrada que tem tudo junto, né? Você já tem a fonte, você já tem a tela, você já tem o processador, a placa de vídeo, tá tudo dentro já de uma única compra, vamos assim dizer. E isso facilita para a gente na escolha e também a questão da locomoção, da mobilidade que eu citei antes. Isso hoje em dia, nos tempos de hoje, que tem muita gente trabalhando no digital sem precisar estar num lugar fixo ou estar trabalhando de home office, é uma solução muito interessante, justamente por todas essas questões que eu pontuei. É uma realidade de muitas pessoas e hoje em dia a gente já tem configurações que atendem bem a esse tipo de performance. Só que quais são os pontos negativos de você pensar num notebook? A troca de peças é uma coisa um pouco mais complicada, porque, por exemplo, não é que você não consiga trocar as peças se tiver algum defeito de fabricação, ou até mesmo dependendo do notebook que você comprar, ele permite essa edição, essa facilidade em você trocar algumas peças. Mas é mais difícil de você encontrar essas peças de forma isolada para fazer essa mudança. Por exemplo, se você quer evoluir a sua placa de vídeo, vai ser mais difícil de você fazer isso comprando notebook do que o contrário, do que se fosse um PC, onde você simplesmente desencaixa ali da placa e substitui por uma nova, obviamente respeitando aí a configuração da sua placa-mãe. É uma relação com um pouco mais de dificuldade. E também ele, em relação ao PC, justamente pela estrutura dele ser menor, ele tem menos performance. Isso a gente tem que tirar da frente, a gente tem que falar aqui, não quero enganar ninguém. É óbvio que se você comprar um notebook de alta performance, ele pode sim se equiparar a um desktop. Mas de forma geral, se por exemplo a gente comparasse a mesma configuração do notebook com a mesma configuração de um PC, a do notebook ela ia ter uma redução na performance comparado ao PC. Então isso é algo sim que você tem que considerar justamente pela estrutura dele ser um pouco mais compacta. E aí a gente tem a questão do PC, né? A máquina montada, o desktop, a forma como a gente monta isso. Respondendo ao ponto contra do notebook, a performance dele é melhor, né? De novo, se a gente comparar banana com banana, ou seja, as mesmas configurações de um notebook com as mesmas configurações de um PC, você vai ver que o desempenho dele é maior. Justamente porque ele tem um cooler, ele tem uma fonte, ele tem uma estrutura de equipamentos que vão suportar melhor todos os componentes da máquina. Isso vai dar mais agilidade no processo, é inegável e é um ponto pró PC. Existe também uma maior variedade nas opções de configuração. A gente tem para o PC uma infinidade de placas-mães, processadores, memórias, é mais personalizável, né? Você consegue depois comprar uma memória e colocar, é mais ágil isso, você consegue achar mais coisas no mercado, que também é o nosso terceiro ponto, que você vai encontrar as peças de uma maneira mais prática. Como eu falei anteriormente, se você pensa depois de um tempo trocar simplesmente só a placa de vídeo, é mais fácil você tendo um PC e fazer a substituição da peça do que dentro do notebook. Tanto em você achar essa peça, quanto também em relação ao preço. Então, isso é algo que é muito positivo em relação ao PC, mas ele, em contrapartida, não tem essa questão da mobilidade. Você precisa de uma tela, você precisa de um local para que você tenha ele sempre. Você não pode ficar mexendo muito, porque os equipamentos estáticos, eles sofrem muito se você fica mudando eles de lugar o tempo todo. Fora que ele é grande, precisa de um espaço específico para você operar. Esses são os pontos negativos. Além de você ficar refém do seu espaço de trabalho, você também tem a questão da montagem. É difícil hoje em dia a gente achar recursos para fazer a montagem
montagem do equipamento que a gente precisa e contrapartida com o lado positivo do notebook que te dá a solução integrada. E além disso, né, você compra os elementos separados, além de toda essa questão do local, você também tem que comprar uma tela, você tem que comprar um teclado, você tem que comprar outras soluções que vão agregar para que o PC ele rode bem. Então, às vezes, você vai encontrar um PC com a mesma configuração num valor menor, mas porém só o desktop. Né? Então, você ainda tem que colocar na sua conta que você vai precisar de uma tela, que você vai precisar de todo o restante para você, de fato, conseguir ali mexer naquele computador. Não é simplesmente o desktop. Você tem que ter os outros elementos juntos. Então, essa é uma questão muito importante da gente falar. Eu queria falar da minha configuração hoje, na qual eu gravei todo o treinamento do D5 Render. E também eu tenho uma questão extra, que é a minha captura de tela, porque eu estou dando aula aqui, então eu preciso de um processamento extra, justamente para fazer a captura de tela e transformar em aula. Então, o meu computador hoje, ele é um computador gamer. Ele tem um processamento de uma placa da Intel, a i7, da 10ª geração. Ele tem uma memória RAM de 16 GB, eu tenho um HD de 1 TB, e assim, já vou logo falar sobre isso, porque o armazenamento, principalmente de modelagem 3D, em que os arquivos são grandes, é preciso ter uma estratégia de gerenciamento. Então, eu tenho um outro HD externo que eu utilizo quando os assuntos eles estão finalizados, os meus projetos eles estão finalizados. Eu coloco eles dentro desse HD externo, justamente para não ficar locando espaço de trabalho dentro da minha máquina. Eu também tenho um SSD, que ele é um HD separado, onde os programas ficam de uma forma mais acelerada. Quando eu instalo os programas no meu computador, eu instalo eles no meu HD SSD, porque ele responde mais rápido, inicializa mais rápido. Ele funciona como um acelerador. Eu também tenho uma fonte forte para suportar tanto a placa de vídeo quanto o processamento. E, por último, eu também tenho a placa de vídeo da RTX 3070. Então, esse daqui é um computador muito bom, que eu trabalho com ele já há alguns anos, e eu gosto muito da performance dele, porém é um computador mais caro em relação ao mercado. Então também queria deixar aqui qual é a minha configuração, caso você tenha curiosidade ou dúvida. Aqui eu também queria passar sobre alguns processadores, falar um pouco mais sobre a evolução deles. A gente tem aqui em sequência os processadores da Intel, o i3, o i5, o i7 e o i9. Lembrando que dentro dessa sequência, ele ainda tem uma nomenclatura para cada um dos processamentos que identifica a geração. Então, por exemplo, o que começa com 12 vai estar na 12ª geração. E hoje em dia a gente tem muitas gerações no mercado. E quanto mais avançada a geração, mais caro fica esse processador. Então, você tem que fazer um equilíbrio, levando em consideração qual aplicabilidade você vai usar no seu dia a dia. Se é mais o programa como o D5, que exige mais da placa de vídeo, talvez você possa equalizar escolhendo um processador menor, que não precisa ser da 12ª geração, mas investindo mais numa placa de vídeo. Aqui eu queria mostrar duas interfaces, duas opções, mas existem muitas hoje em dia no mercado. Bom, aqui eu vou mostrar um pouco da Avel, que é hoje em dia uma empresa daqui do Brasil, inclusive, que eles têm uma visão para aplicação de programas de arquitetura, design, engenharia. Eles estão muito antenados, a gente bateu um papo muito grande. Então, por exemplo, a gente tem aqui na parte de notebooks e você pode filtrar pelas placas de vídeo. A gente tem aqui desde a GTX 1050, porém eu acredito que essa não funcione para o D5. O D5 ele aceita a partir da GTX 1660 e a gente tem aqui as outras opções da RTX 3050, 3060. Aqui algumas configurações que você pode identificar. Vale a pena navegar. Por exemplo, vou abrir aqui uma configuração, ele fala qual é a geração já do processador, ele dá aqui a opção do RTX, fala em quais principais softwares é a aplicação dele, tem aqui todas as especificações e é importante você observar esses pontos. Eu vou entrar aqui num outro site que é da Pichau. Eles vendem computadores, tanto peças quanto os computadores já montados. Eles também têm a opção de você escolher
os computadores montados. E aqui na lateral a gente consegue filtrar pelo processador. Então você pode fazer uma busca aqui, olha, a gente consegue ver que tem processadores da 10ª geração, da 11ª geração, da 12ª geração. Então você consegue ir verificando esses filtros. Você também consegue verificar as placas de vídeo disponíveis. Então, por exemplo, eu posso pesquisar pela GTX ou pelas RTX. Posso também aqui filtrar pelo armazenamento, mas vou aplicar aqui um filtro básico, tanto do processamento quanto da placa de vídeo. Então, olha, a gente tem opções super variadas aqui. A gente tem o processador AMD com a RTX 2060, porém, ele manda simplesmente as peças e você precisa montar na sua casa. Então, é aquela solução que a gente tem que colocar na balança para ver o que vale a pena. Ele tem aqui também outras opções que já vem montado, então é uma coisa também a se considerar. Também tem placa de vídeo que funciona junto com o D5. E, por exemplo, a gente falou sobre os processadores da Intel, mas os processadores da AMD, eles funcionam da mesma forma. A gente tem versões do processamento com a geração 5 e com a geração 7. E óbvio que tem uma diferença grande entre elas. Se a gente observar aqui, praticamente todas as outras configurações elas são parecidas, mas o processamento ele está aqui na geração 5 e esse aqui está na geração 7. Então é algo que você tem que ponderar e ver aí o que funciona melhor para você dentro do seu orçamento. Eu particularmente prefiro os processadores da Intel, mas já tive também os processadores da Ryzen e não me deixaram na mão também. Olha, um comparativo aqui entre essas duas configurações. Esse daqui é o Intel i5 da 11ª geração e esse do lado é da 12ª. A memória RAM dele é de 8 GB e nesse caso aqui é de 16 GB. E existe uma diferença bem grande entre eles. Então, existe uma infinidade que você pode procurar, tanto na Pichau quanto no Kabum também. Você pode vir aqui, por exemplo, por PC Gamer e pesquisar através dos filtros, fazer um comparativo de preços e também filtrar pelas placas de vídeo. E outra coisa que é muito importante de se falar é que o sistema operacional da maioria dos softwares que trabalham com 3D é o Windows. Então, procura ver se tem junto dentro da instalação ou se é possível você instalar o Windows caso você queira montar a sua própria máquina. Então, a grande verdade é que não existe uma matemática exata para você, depois desse vídeo aqui, eu vou comprar esse computador, porque depende muito do seu orçamento. É óbvio que quanto melhor a configuração que você conseguir adquirir nesse momento, vai fazer uma diferença para você, vai fazer uma diferença na sua produção, mas você entender que o processador, que é importante você verificar a geração dele, tentar adequar com a placa de vídeo, com o uso que você vai ter, pode ser uma estratégia essencial para você adquirir uma máquina num preço interessante e renovar se você quiser depois. Então, esses são os 3 pontos que você tem sempre que observar. É o processador, não comprar um tão abaixo que não vai te dar uma resposta ágil, principalmente para os programas de modelagem. Por exemplo, se você está vendo que existe uma oportunidade no i5, vê qual é a geração dele, se está numa geração mais avançada do i5, e às vezes é melhor você comprar um i5 e numa 12ª geração do que um i7 na 9ª geração. Então, ter essa visão, ela é importante para você qualificar a sua busca. A memória RAM também é extremamente importante, porque ela vai facilitar, por exemplo, se eu estou com 2 programas abertos, se eu estou com o SketchUp e o D5 aberto, ele vai sobrecarregar o meu processamento, e aí a memória tem que responder adequadamente. E dependendo da memória, esse preço também altera. Então, você tem que sempre observar e não também trabalhar com uma memória muito abaixo. Por exemplo, 4 GB de memória é algo muito baixo para os níveis de processamento que os programas gráficos exigem. E a placa de vídeo, que dentro da interface do D5 é a grande diferença. Quanto melhor a sua placa de vídeo, mais fácil vai ser o programa responder. Então, você sempre observar a tabela, ver ali dentro dos parâmetros, conseguir montar a sua tríade de processamento, memória e placa de vídeo, pode funcionar melhor para você. Eu sei que não tem uma resposta exata, porque depende muito do seu objetivo, mas esse daqui é um esclarecimento base do que você tem que observar sempre que você está pensando em adquirir uma máquina nova. Ou até mesmo em trocar algum equipamento da sua máquina. Às vezes você já tem um PC, que ele tem um bom processamento, que ele tem uma boa memória, mas de repente precisa de uma simples atualização da placa de vídeo. Aí você vai ter que buscar na sua configuração qual placa de vídeo você conseguiria substituir, e aí
é sim preciso falar com um técnico. Eu não tenho a formação e o conhecimento necessário para dizer, pode trocar o seu computador por essa placa de vídeo, porque eu estaria sendo negligente, eu não conheço toda a função do seu equipamento. Então é importante sim você falar com um técnico, caso você não saiba sobre essas configurações. E se eu pudesse recomendar algum tipo de configuração, eu recomendaria uma que eu conheço, que é a minha, que é a que eu uso hoje, que eu sei que dá bastante vazão. Então, essa configuração aqui, como eu falei, eu adquiri há alguns anos atrás. Hoje ela tem um preço diferente de quando eu paguei. E o meu computador é um computador desktop, então eu tenho ele numa área específica e ele me atende muito bem nas propostas que a gente faz aqui, tanto para Leve, até mesmo na produção de vídeo. Espero ter te ajudado de alguma forma e a gente vai deixar aqui também os links que eu citei dentro desse vídeo.